Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite ou boa tarde. Muito obrigado pela vossa presença em mais uma conversa da Academia à quinta-feira. Porque hoje é quinta-feira, nós vamos abordar mais um tema de atualidade. Nesta quinzena estamos a falar da inteligência artificial, um tema bastante atual, como se sabe. Depois de, na semana passada, termos tido conosco o professor Ivan Collison, da Universidade Eduardo Mondlane, agora temos o professor Manuel Maceno, Manuel David Maceno, para não confundir com o político português, que penso que será seu familiar É direto, o né? meu pai, é o meu falecido pai. Isso bem me parecia, exatamente. Portanto, o professor é xará do seu pai, político português conhecido, eh, ligado ao Partido Socialista, se não estou em erro. Sim, ele teve uma relação muito próxima com o Dr. Mário Soares. Exatamente, perfeito. E também Eh, então, com três o, presidentes, com o Ramalhianos, com o Mário Soares e com o Jorge Sampaio. Foi sempre muito próximo deles. sim, senhor. O tema de hoje é inteligência artificial e dignidade da pessoa humana. E teremos como moderador o professor Chivanga Barros, que eu passo desde já a apresentar. De seu nome completo, André Antônio Chivanga Barros. Antônio André Chivanga Barros. Antônio André, e eu disse ao contrário? André Antônio. Diz André Ok, Antônio. peço desculpa, peço desculpa. Pois como é confundi. Confundi, sim, senhor. Não está por ordem alfabética, pois eu coloquei por ordem alfabética, peço desculpa. Uhum. É doutor em Engenharia Química pela Universidade Estadual de Campinas. É professor e investigador no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Sonangol. Conta com mais de 100 artigos científicos publicados em diversas revistas internacionais. E orientou uma série de trabalhos de licenciatura, dissertações de mestrado e também 4 teses de doutoramento. É membro do Conselho Científico da Fundecit e conselheiro, portanto, membro do Conselho Económico e Social do Presidente da República. É também editor-chefe das revistas, de duas revistas ligadas ao petróleo e gás. Eu passo então a palavra ao professor, agora para não me enganar, Antônio André Chivanga Barros, para apresentar o nosso conferencista de hoje e para dirigir os trabalhos. A partir de agora, eu estarei aqui para prestar todo o apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo de Carvalho. Obrigado por essa oportunidade que a Academia Angolana de Letras tem me proporcionado para poder participar dessas conversas da Academia quinta-feira. De facto, foram 2 semanas, são 2 semanas muito interessantes, muito intensas, e hoje nós teremos a oportunidade de conversarmos com o professor Manuel David Maceno, onde faremos uma abordagem sobre a inteligência artificial e dignidade da pessoa humana. O professor Manuel David Maceno, ele é professor adjunto e encarregado da proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja, onde também é investigador sênior do Laboratório de Segurança Informática e Cibercrime Uninet. É membro convidado do Centro de Estudos e Análise da Privacidade e Proteção de Dados da Universidade Europeia
e investigador colaborador do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, ambas em Lisboa. Ele tem lecionado sobre a cibersegurança, a cybercrime e proteção de dados nas universidades de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade de Minho e Universidade Católica de Portugal, Católica Portuguesa, tudo isso na cidade de Porto. É membro benemérito da Academia Brasileira de Letras Agrárias e, dentre outras publicações, é coautor do livro Direito Digital, Direito Privado e Internet. É o professor Manuel David Maceno, que estará conversando conosco hoje, tá? Estabelecendo esse diálogo, considerando essa grande experiência, essa grande vivência que ele tem sobre direito digital, sobre direito privado, sobre internet, e ela tem sido, de fato, um dos promotores desses grandes debates. Eu já vi hoje na internet, em muitos espaços de discussão sobre a ciência associada à inteligência artificial. Então, professor Manuel David Maceno, a palavra é sua, por favor. Então, muito boa tarde. Não sei se já será aí noite. Aqui ainda estamos relativamente longe do pôr do sol. Eu tenho efetivamente muito gosto de estar aqui para conversar. Eu deixei de ver o professor Chivanga Barros, mas presumo que esteja bem. Pronto, melhor, mas eu gosto de ver a cara das pessoas, eu não gosto de ver propriamente a mim. Mas começo por cumprir, para além do meu interlocutor mais direto, moderador, saudar o presidente, Dr. Paulo Carvalho, também o Dr. José Otávio, do qual recebi com muito gosto o convite para aqui estar. Ele foi o interlocutor inicial. E tenho gosto porque, por razões que o destino saberá, eu não tenho tido ligações com Angola. Tenho trabalhado bastante com Moçambique, com o MISA, no que toca à liberdade de expressão, à liberdade online. Eu tenho trabalhado com Cabo Verde, outros países, no Brasil, diariamente. Aliás, tal como o Sr. Chivanga Barros, nós somos transatlânticos. Eu, Atlântico, eh, Nordeste, Atlântico Sudoeste, o Sr. Chivanga Barros, Atlântico Sul, mas nós somos ambos transatlânticos. Exatamente. E pensamos muito assim. E é bom pensar muito este triângulo de pessoas que partilham, pelo menos parcialmente, uma cultura. Parcialmente. Temos culturas próprias, diferentes, mas temos pontos comuns. Mas para além da oportunidade de estar convosco e efetivamente dialogar, porque eu pensei, quando recebi, eu faço, pego assim numa conferência anterior ou uma aula de mestrado, ou até, bom, ou até uma aula de doutoramento, daquelas que já lecionei, e dou uns toques e chego, e estamos aqui 30, 40, 50 minutos a despejar a conversa. E se quem tiver interesse nisso, perfeitamente. Há materiais, sobretudo na Academia Pontedou, por escrito, e no YouTube, em vídeo, múltiplos, têm múltiplos eh, conteúdos produzidos por mim, alguns até com alguns pruridos de erudição, mas, e agora aqui o grande mas, eu vou passar com uma pequena inconfidência relativamente ao professor Chivanga Barros, que fomos conversando. Até conversámos há cerca de hora e meia. Exatamente. É que quando aceitei, não foi só esta parte de pensar, "Pô, isto é algo que se faz rapidamente, faz uma conferência e ficamos todos felizes e tal." Mas também porque o ter começado
procurar nas fontes um pouco mais, até uma conversa que começámos a ter na terça-feira, inclusive a propósito da dignidade, tal como surge nas constituições dos países de língua portuguesa. Portugal, do Brasil, dos países africanos, Liga Oficial Portuguesa, de Timor-Leste. Salvo na Constituição de Medina do Bué, da Guiné-Bissau. Isso, depois da conversa com o professor Chivanga Barros, eu voltei à Constituição da República de Angola. E voltei ao início, isto é, ler, ou reler, neste caso, o preâmbulo da Constituição. É que na Constituição de Angola nós temos a dignidade, e atenção, estou a pensar a dignidade na lógica da inteligência artificial, e já tentarei reconectar, cozer o assunto. Nós temos na Constituição da República de Angola a dignidade no sentido da dignidade de cada pessoa humana, você tem integridade, que é também essa a acessão que encontramos logo no artigo 1º da vossa Constituição. Mas também surge a dignidade ligada à soberania. E ao controle do próprio destino do destino do povo angolano e ao desenvolvimento do povo angolano. Uma unidade, uma dignidade para além do estritamente pessoal, conservando a dignidade de cada pessoa. Mas haverá aqui muitos que não têm formação jurídica, talvez creiam que a Constituição é algo que está lá, está garantido e é uma coisa para técnicos. E eu convido-vos a relerem o preâmbulo da Constituição da República de Angola. Nós encontramos dignidade surge referida 3 vezes no preâmbulo, 2 a propósito de soberania e desenvolvimento, uma a propósito dos direitos humanos propriamente ditos. E isso liga-se a quê? Ora, como eu já ando a estudar estas matérias há bastantes anos, aliás, a talho de foice, eu trabalho, estudo relações entre direito e inteligência artificial desde há mais de 20 anos. Mas a minha primeira intervenção num congresso científico sobre o assunto, aliás, ao lado de um colega da Universidade Federal de Santa Catarina, do professor Aires Rover, foi em setembro de 2005. Então, estamos quase em 20 anos a trabalhar no assunto. Numa matéria, numa altura em que eu e Aires e mais alguns éramos algo loucos. O que é que tem a ver isto de inteligência artificial com direito ou com sociedade? Isso eram situações de nicho. Mesmo pensar aqui em engenheiros, mesmo na engenharia, isso era um campo específico dentro da informática e não tinha muito mais expressão. Mas pensar na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos. Sim, porque a Carta Africana de 81, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ou o Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66, ou o Pacto dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais, também de 66, esse menos, estão centrados no indivíduo, eventualmente dentro da família, mas não têm uma dimensão comunitária. Mas é preciso também olhar em detalhe. No final de 1968, isto é, assinalando os 20 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, há
há uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas a propósito da ciência e tecnologia relativamente aos direitos. E aí, essa é uma resolução, se houver 2450 da 23ª sessão anual da Assembleia Geral, nós encontramos também a questão dos direitos dos povos e da tecnologia. E vamos entendendo as coisas. E para alguns assim, dizem, o que é que este está a dizer? Foi afirmado pelo Dr. Paulo Carvalho que isto é uma questão nova. A inteligência artificial não é nova. Trabalha-se a inteligência artificial na área da engenharia 70 anos, Que é atual. com várias evoluções, várias linhas que até se vão esgotando. Aliás, há papers recentemente publicados que a atual via baseada em grandes modelos de linguagem, pois corporizam a inteligência artificial generativa. Esta já traz a chegar aos limites, isto é, uma continuidade de reforço quantitativo não será suficiente. Os resultados começam a ser demasiado inconsistentes. Isso é um assunto que podemos voltar a tratar. Eu teria gostado muito de ouvir a conferência da passada semana, até para me situar melhor, mas infelizmente estava, por razões de saúde na família, em viagem há uma semana por esta hora. Mas é que nós temos com a inteligência artificial, o que é novo é a massificação. Dos últimos 2 anos e meio, o que era algo relativamente de nicho, ou totalmente controlada por organizações. Eu recordo que os meus primeiros trabalhos tiveram a ver com contratos realizados por agentes autónomos, que temos por exemplo, mais simples. A Amazon não negocia com os clientes através de funcionários, não é não é o Jeff Bezos que lá está, nem alguém a fazer Jeff Bezos. Há sistemas de inteligência artificial que têm e definem perfis precisos, aprendem e vão aprendendo inteligência artificial. O que temos de específico enquanto sistema é a capacidade de aprender e antecipar a partir da informação que foi antes disponibilizada ou que houve acesso. E os clientes vão tendo perfis e o sistema vai fazendo ofertas e ofertas personalizadas. Isso já o fazia há 20 anos. Mas eram sistemas completamente na mão do lado dos profissionais. Hoje, e o hoje podemos marcá-lo a partir da última semana de novembro de 2022, quando a OpenAI põe cá fora o ChatGPT versão 3.5. Depois a seguir veio poucos meses a seguir veio o ponto 4, etc. Hoje, qualquer um de nós que entre no WhatsApp tem lá a inteligência artificial da Meta a dizer: quer perguntar alguma coisa? Se entrar no Google e fizer uma pesquisa, também lá tem, Google. Se alguém entrar dentro de um pacote da Microsoft, tem o Copilot a oferecer. E há muitos outros sistemas na área do direito que têm algum, até, creio eu, um pouco mais de interesse. O Claude da Anthropic, mas qualquer pessoa
tem acesso, gratuito ou não gratuito, e não gratuito relativamente barato, tudo para instituições, tem acesso à interação com um sistema simples, um sistema que entende linguagem natural. Eu cheguei aos 60 anos e os meus colegas de universidade, na altura de engenharia, eles tinham de programar com cartões perfurados. Precisavam ter algumas luzes de linguagem máquina. Embora já houvesse linguagens como o Fortran ou o COBOL que eles usavam. E o professor Chivanca diz, anui com a cabeça, porque são linguagens que é para a área da gestão, que é para a área da engenharia. Com sintaxes desenvolvidos a partir do inglês. Agora, nós hoje já interagimos com incitamentos, com tais prompts. Pedimos e a máquina faz. A máquina já faz programas informáticos. Nós dizemos que quero um programa que me faça isto na linguagem tal. E a máquina faz. Poderá não ser especialmente sofisticado, embora cada vez são mais. Ou produz uma imagem que nós dissermos, ou quer um texto ao estilo de. Inclusive, se pode ser eu posso até eventualmente estar gravado, e posso até dizer, olha, eu quero o que utilize, inclusive, é gírias de Luanda e que sejam inseridas na minha voz. E isso é possível com capacidade de cálculo que vai até, diante dos, introduzindo problemas, os ultrafalsos, os deepfakes, podem pôr a mim a dizer o que eu quiser, aquilo que eu nunca fui capaz, até me podem pôr a cantar melhor com Anselmo Ralph. Ou melhor que que o Matias Damasio, pensar assim de artistas angolanos. Eles põem-me a cantar bem. Põem-me a cantar. E isso faz. Ou seja, passamos a ter quase todos acesso. Depois fazemos com a ferramenta é outra coisa. Quais são os riscos inerentes à ferramenta ainda é outro assunto. Agora, isso é só uma parte da situação. É que para que o desenvolvimento, começando pelo investimento necessário em equipamentos, em hardware, hoje, sobretudo, placas gráficas, pela capacidade de processamento de dados. Aquelas placas foram desenvolvidas inicialmente para jogos vídeo e para jogos vídeos em três dimensões. Mas montar os equipamentos para treino e depois resposta implica acesso à tecnologia. Isso tem implicações geopolíticas? Tem. Designadamente, já na administração Biden, chips, semicondutores mais sofisticados, tinha exportação proibida para muitos países. Ninguém percebe bem, mas um deles, até os mais sofisticados, nem podiam vir para Portugal. Não sei. Ou seja, Portugal é um país perigosíssimo relativamente aos Estados Unidos. Mas é preciso expertise técnica, é preciso equipamentos, o que implica investimentos brutais, em escala. Investimentos brutais em escala. Qual é o problema? É que há muito poucos países com países e empresas, ou países mais empresas, ou Estados primeiro, empresas depois, ou empresas primeiro, Estados depois, porque as combinações são várias, são muito poucos aqueles que têm condições de ter escala.
Neste momento, escala tem os Estados Unidos com algumas grandes empresas e tem a China. Seguramente, não há nenhum Estado europeu, africano, americano, salvo os Estados Unidos, asiático, salvo a China e talvez o Japão, eu ponho assim um Japão muito interrogado, com escala para desenvolverem sistemas de inteligência artificial. Que é que isso irá conduzir a dependência e a uma nova assimetria. O que, para europeus, é chocante dizer nós vamos deixar de ser atores da nossa história para ser público. Isto vai-se jogar entre a China e a América. E a própria Europa está. E pense. Bom, daí os grandes. Europa, cada Estado por si. Talvez a União Europeia, no seu conjunto, consiga ter escala. E onde é que entra o resto? Bem, União Africana. Aqueles que estejam assim mais distraídos, eu convido-os a irem até à página da União Africana na internet. Procurei, não encontrei versão em português, embora a língua portuguesa seja cooficial na União Africana, junto com o francês, o inglês e o árabe. Mas na Cimeira de Accra, no Ghana, em julho de 2024, foi aprovada uma estratégia continental no sentido do desenvolvimento da inteligência artificial, procurando fomentar estratégias nacionais, mas em cooperação. Mas cooperação de afirmação africana. Perante a escala que nós estamos, quase que fará falta de haver uma estratégia tripular daquela que eu comecei por falar a propósito das minhas relações e do professor Ivan Gabarres com o Brasil. Isto é que talvez seja necessário termos uma estratégia europeia, africana e sul-americana em conjunto para termos escala a nível global. Porque senão os riscos de a Europa se passar a ser um continente de serviço e turismo e a África não ir para lá da exploração de recursos naturais não renováveis, são muito grandes. São muito grandes. Bem, dizer também que há sinais de esperança globais, ainda que, a meu ver, estejam a esvanecer-se. Sobretudo pela nova situação nos Estados Unidos, atendendo à inteligência artificial também. Aliás, logo a seguir à posse do presidente Trump, uma das primeiras medidas com alguns novos apoiantes político-empresariais foi no sentido de anunciar investimentos massivos em centros de dados para desenvolvimento de inteligência artificial, com tecnologia própria que não é para exportar. E, ao mesmo tempo, retirar ao máximo limitações de natureza ética. Limitações à utilização de inteligência artificial como menoscabo dos direitos humanos e, acrescento eu, dos direitos dos povos.
isto tem que ser assim? Não. As Nações Unidas, e nem sequer vou falar das iniciativas europeias, quer da União Europeia, que eu acompanhei muito de perto, no meu caso, desde 2018, depois a proposta de novo regulamento de abril de 2021, ou, já agora, hoje estamos dia 12, amanhã, dia de Santo António, vou dizer, comemoremos, mas ficará marcado pelo primeiro ano desde a adoção do novo regulamento de inteligência artificial, 13 de junho de 2024. Mas, em março do ano passado, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou, por consenso, uma resolução sobre inteligência artificial, introduzida pelos Estados Unidos, para os Estados Unidos, com uma série de outros países de vários continentes, Estados Unidos, administração Biden, que até foi aceite, mesmo em contexto de guerra, também pela Federação Russa e pela China, onde encontramos uma ligação explícita entre o desenvolvimento. Eu não o disse, mas creio que tem sempre implícito. Ou até posso ter que fazer um pequeníssimo discurso. Quando eu cheguei um pouco antes, por precaução, e estava a ver a imprensa internacional e comecei a ler uma pequena notícia do The Guardian, uma notícia de ontem, umas afirmações do novo ministro da Indústria e da Ciência da Austrália, dizendo: olha, apesar de todos os riscos, nós, a Austrália, não podemos ficar à margem do desenvolvimento de inteligência artificial. E se temos que ir, vamos a sério e vamos tentar ser liderados. Bom, isso é vontade política. A Austrália, em termos globais, é um muito pequeno país, ainda que tenha um enorme território, quase todo ele desértico. Ou melhor, em enorme parte desértico. Quase todo é exagero. Mas dizer que nós tivemos essa ligação entre inteligência artificial, direitos humanos, dignidade humana e ligação aos objetivos de desenvolvimento sustentável e à partilha de tecnologia. Isso passou por consenso, março de 2024. Atenção, isto é um consenso que até há pouco era nos seus aspectos mais intrínsecos. Eu fui acompanhando, até fui publicando alguns artigos sobre isso. Um consenso que começou em maio de 2019, maio para junho de 2019, com os princípios da OCDE. Nós sabemos que a OCDE é o Ocidente. O princípio da OCDE em matéria de inteligência artificial. É 2019, o ano passado, sim, em maio, já uma nova versão dos princípios, já incorporando a inteligência artificial generativa, mas esses princípios da OCDE, cerca de um mês depois, foram recebidos na Cimeira de Osaka do G20. E o G20, que é uma estrutura, vamos dizer que é uma organização internacional, mas é uma estrutura intergovernamental que inclui as 20 maiores economias do mundo e muito diversificadas. E foi possível, em 2019, encontrar um máximo denominador comum, isto é, Estados Unidos, União Europeia, Federação Russa, China, Índia, África do Sul, mas também os muçulmanos. Indonésia, que é o país islâmico com a maior população, mas também aqueles que são os mais integristas, como
à Arábia Saudita. Aliás, no ano seguinte, 2020, foi o ano da pandemia. Foi o único ano no qual o G20 não reuniu em termos físicos e a presidência rotativa coube à Arábia Saudita. E a Arábia Saudita, a partir da ligação ao Islão e da compatibilização entre direitos humanos e desenvolvimento de inteligência artificial, chegou a promover em 2020, virtualmente, um congresso sobre o assunto em Jeddah. Tudo está disponível online. E continuou, aliás, essa ideia de ter haver ali há ali um núcleo essencial, todos ou quase todos concordarão, que é um núcleo que nós reencontramos, por exemplo, nas recomendações da Unesco, na recomendação da Unesco de novembro de 2021 sobre ética na inteligência artificial. Eu estou aqui, já me estou a estender demais, mas nós podemos voltar àquilo que eu tenho estado a escrever, publicar, que é a componente mais jurídica. Qual será esse núcleo mínimo? Antes de mais, nós precisamos de estar cientes quando do outro lado está não um ser humano, mas sim uma máquina. Uma máquina que é com acesso a informação, não direi infinita, mas tudo aquilo que estiver dentro de bases de dados, uma máquina que tem um perfil de cada um de nós detalhado, aqui os mais antigos, isso, sem ofensa, o professor Chivanga Barros, Paulo de Carvalho, o Dr. José Otávio, pensar no fado da Amália, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. Ora, nós nem confessamos às paredes, mas os sistemas de inteligência artificial sabem. Sabem porque foram desenvolvidos assim porque, a partir das redes sociais para identificar gostos, apetências, para isso ser vendido, porque esse negócio das redes sociais é publicidade. E é publicidade direcionada capilarmente. Uma mensagem que possa funcionar com aquela pessoa. E não tem que funcionar a mesma com outro. E isso, hoje já há bastantes anos, mas agora também com voz e imagem, é possível ter ali uma aparência de um ser humano que conversa connosco, que conhece as nossas fraquezas, que não tem nenhuma reserva em nos tentar manipular. Sim, pensem que a inteligência artificial não é moral nem imoral. A inteligência artificial é amoral. Se não for programada, ou estou pensando na inteligência artificial lógico-simbólica, aquela mais antiga, mas inteligência artificial assente em Big Data vai reproduzir os padrões que encontra nas massas de dados. Mas, se nós não lhe introduzirmos limites, vai discriminar. Vai discriminar. E vai avançar com padrões. Aliás, devo-vos confessar uma coisa. Algo que era tinha até alguma graça de fazer. Perguntem ao chat GPT ou ao Gemini para vos fazer um texto sobre inteligência artificial e dignidade humana. Sem mais. O que é que vai sair? Um teste centrado na Europa e nos Estados Unidos.
Se não perguntarem expressamente que tem que atender a uma vertente africana, eles não vão pensar nisso. O sistema não vai pensar nisso, não vai considerar isso. Porquê? Porque o padrão é outro. O padrão é o culturalmente dominante no que seria o centro do sistema na concepção do Boaventura de Sousa Santos, por exemplo. As periferias ou as semi-periferias não, à partida não contam. E o que vem seria, com boa vontade, talvez referisse a Convenção Quadro, Conselho da Europa, que também incluiu os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, e é de maio do ano passado. Mas não é só isso. Por isso nós precisamos saber que estamos. Precisamos que, e voltando também com base, aqui neste momento estou a pensar essencialmente, agora perdoe-me, no regulamento da União Europeia, entre a questão do saber que estamos, isto é do artigo 50 dos sistemas de baixo risco, mas também os de alto risco, que a inteligência artificial, ou quem controla a inteligência artificial, exclua a manipulação ou a tentativa de manipulação, sobretudo das pessoas mais vulneráveis, das crianças, dos idosos. Exclua também a possibilidade de inferir sentimentos. E agora voltamos quase à Amália. Mas de ferir alguém que seja controlado no local de trabalho e se perceba se a pessoa está feliz, não está feliz, e isso depois ser objeto de avaliação. Ou que seja fortemente condicionado à vigilância. Ouçam, desde há bastantes anos, e pelos seus próprios valores, que eu não vou discutir. Nós, portugueses, temos contactos diretos com a China desde há quase 500 anos e aprendemos a respeitar os chineses. Mas também entender que os chineses eles têm a maneira de ser deles e têm os objetivos deles, têm que ser respeitados e não têm que ser temidos. Mas nós precisamos ter o necessário cuidado com os chineses. Mas, dentro do sistema chinês, há muito tempo, sobretudo em zonas urbanas, temos câmaras com reconhecimento facial permanente. Se alguém passar uma rua fora da passadeira, da zebra, é identificado e recebe em casa a indicação do valor da multa que tem que pagar. Eventualmente ir pelo telemóvel. E isso com níveis de precisão elevadíssimos. É que nós estarmos sempre a ser vigiados. E o Estado ter um perfil de avaliação permanente. Eu vejo a pessoa Chivanga a sorrir-se um pouco. E ele também me sorri porque a recomendação da Unesco também, também foi aceita pela China. A certa altura diz sistemas de avaliação social não devem existir. Eu digo assim, pensei, bom, será que os chineses estavam distraídos quando aprovaram isto? Mas aqui estamos aqui de limites mínimos. E podemos ir até ao que eu creio que é o núcleo mais forte. E que a lei angolana só dá uma resposta, neste momento, limitada. Como fui apresentado, eu trabalho com proteção de dados e fui até publiquei algumas coisas, até porque há relativamente poucas, mas na altura, até 2016, publiquei dois artigos
quando estava iminente a adoção do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Pois ele foi adotado no final de abril e depois foi publicado no início de maio. Foi publicado na véspera em que eu tinha uma conferência para a Argentina online. E já sobre o assunto, depois tive que reformular muito rapidamente. Aliás, como tive que fazer no final de abril de 2021, quando tinha uma conferência para a Universidade do Minho, ia tratar de deepfakes, de criação de conteúdos que seriam falsos, sobretudo de imagem, quando a proposta de regulamento vem da Comissão Europeia, aceitando. E eu precisei de reformular tudo o que tinha aí em 48 horas. Não, mas voltando às coisas. O ponto, a meu ver, mais sensível é o que se prende com a decisão. Aliás, dos últimos trabalhos, neste momento até tenho 2 em publicação, prendem-se com decisão judicial. É que é necessário garantir que nós, enquanto seres humanos, não somos coisificados. Isto é, que a decisão que afete um ser humano tem que ser assumida por outro ser humano. Isto é, que nós tenhamos sistemas, hoje não poderemos não os ter. Teremos sistemas de apoio à decisão, mas não sistemas de decisão. Aliás, este é um ponto em que até na altura, até foi o Trump no primeiro, em 2019, foi ainda no primeiro mandato do Trump, no qual o Trump, o Putin, o Xi ou o Modi estavam de acordo. Mas quando pretendem controlar seus concidadãos, eles não querem ser controlados pelas máquinas. A última palavra tem que ser humana. Nós nós quer dizer, União Europeia, depois de Portugal, nós tínhamos aí uma garantia em matéria de proteção de dados. Em matéria de proteção de dados. Da possibilidade das decisões serem revisíveis por humanos. As decisões automatizadas. E, parando esta conversa, eu voltei à lei angolana, que é de 2011. A antiga diretiva da União Europeia de 1995 e a lei angolana. E a lei angolana tem uma dupla precaução. Uma delas, ou a primeira, e se quiserem, vamos para o número dos artigos e tal, mas creio que atendendo que nós estamos essencialmente entre pessoas de direito, isso que é será desnecessário, que é a questão da interconexão. Haver bases de dados postas a dialogar com outras bases de dados. Não estou a falar sequer em fusão, mas estamos em interconexão. Com a interconexão de várias bases, nós conseguimos ter perfis mais detalhados de cada pessoa. O que vai permitir esse profiling, no Brasil dizem até perfilamento, mas essa definição de perfis vai permitir decidir sobre e prever comportamentos futuros. Avaliar comportamentos atuais, prever comportamentos futuros. E efetivamente temos. A lei angolana também prevê um regime específico para as decisões automatizadas, tomadas exclusivamente por máquinas. No entanto,
remete para a Agência de Proteção de Dados autorizações. Isto é, a lei angolana concebe uma garantia institucional, atribui à agência o poder de decidir sobre um tratamento de dados automatizado. E aqui, tratamento de dados, pensar que cada cidadão, em qualquer, bom, quase não, creio que onde entrem seres humanos, entram dados pessoais. Isto é quase tautológico. Mas é atribuído um poder de autorização à agência angolana e, ao mesmo tempo, aos controladores dos dados há um dever de submeter um dever de submissão prévia à decisão da agência. Mas são tratamentos. Não é a decisão em cada caso. Não há a lei angolana, isso é uma crítica totalmente construtiva, talvez por ser de 2011, por a questão não estar na ordem do dia, não ser candente, não prevê, e como prevêem todos estes instrumentos que fui referindo a propósito de inteligência artificial também. Bom, a exceção é o artigo 20 da LGPD brasileira, porque houve um veto do presidente Bolsonaro que não foi derrubado nesse ponto, porque houve um senador que se atrasou. Não chegou a horas à reunião e essa parte do veto não foi derrubada. Mas, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, eu estou totalmente convencido que quando a questão se colocar, o STF brasileiro irá seguir a sua própria jurisprudência em matéria de proteção de dados enquanto direito fundamental assente na dignidade da pessoa. Isso foi uma decisão de maio de 2020, quando o STF entendeu na esteira do que já tinha feito o Tribunal Constitucional Alemão na sentença do censo, do recenseamento, creio, de 83, que é ancorar a proteção de dados no macro-princípio da dignidade da pessoa humana. Temos na Constituição brasileira, na Constituição portuguesa, na Constituição alemã, na Constituição angolana. Dizer que é inerente à dignidade da pessoa humana que uma decisão que afeta um humano seja tomada por humanos responsabilizados. Como ficou o texto, como desapareceu a expressão no texto brasileiro, por pessoa natural, poder-se inferir com base num argumento histórico, poderia ser um sistema informático voltar a tratar o assunto de outro sistema informático. Mas não creio que vá por aí. Olha, eu já estou aqui há 3/4 de hora. Há muita gente que se queixa que eu sou loquaz, que é a maneira mais simpática de dizer, um fulano que... Não, a maneira assim mais desagradável é dizer que eu sou verborreico. Eu falo, ou falo é barato, que também é uma linguagem, assim, uma expressão assim mais popular. Que eu falo e não me calo. Mas, ouçam, vejo aqui Carlos a rir, a Maria Helena também a sorrir, a Marlene a sorrir, assim, pensando, bom, neste português é assim um chato. Mas eu vivo muito isto, sabem? É que eu tenho dedicado uma parte da minha vida a estudar isto. Eu ando a estudar o assunto quando era tido por maluco que andava por umas coisas que nem interessavam a ninguém. Eu e mais alguns. E agora, de repente, vimos-nos perante uma legião de especialistas instantâneos. Pessoas que há um ano ou dois não faziam ideia de nada e agora falam sobre os assuntos. E eu fico estupefacto com o nível de conhecimento aparente que algumas pessoas têm. De tal maneira que eu aceitei de falar convosco, mas tenho fugido o mais possível a fazer, a não tratar exclusivamente questões mínimas. Aí
aqui no nosso 16º simpósio, eu falei assim, não, eu vou só tratar, eu tive ali 30 minutos a tratar só da questão como o Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia trata o problema da desinformação. Eu li só um par de artigos e deu uma meia hora. E eu assim estou ancorado tecnicamente. Fazer preleções estas assim mais genéricas, eu tenho fugido quase como o diabo da cruz. Mas agora estou à vossa inteira disposição para que perguntem, para que contestem, para que contra-argumentem, a ver se eu também. Eu já aprendi muito, tendo sido, de certo modo, obrigado a ver esta perspectiva da dignidade humana também ligada à dignidade dos povos e, não, e dos países, não em termos genéricos, mas indo diretamente aos documentos, quer aos documentos constitucionais, quer aos documentos de direito internacional, quer o último, este que eu referi, que é importante. E esse sim é importante que todos aí os colegas, amigos, vejam que esta estratégia africana, estratégia continental africana, ou melhor, estratégia continental sobre inteligência artificial da União Africana. E ver como é que a República de Angola irá desenvolver uma estratégia própria, creio que enquadrada dentro de um modelo propriamente africano. Porque lógico que é assumida de autonomia estratégica da África, de não submissão a outras potências. Já prometi 3 vezes que me calava e tenho sido, não tenho sido fiel às promessas. Professor Manuel David Maceno, muito obrigado. Uma profunda reflexão. Eu só quero deixar aqui registrado, numa das suas passagens, o professor fez referência, que a inteligência artificial, de facto, já existe há muitos anos. Mas hoje ele está na fase de massificação. E essa massificação é que nos leva, necessariamente, às vezes, a algum descontrole no uso da inteligência artificial. E nós, às vezes, na sua fala, estamos querendo que a inteligência ou as máquinas tomem decisão pelo humano, mas a decisão final deve ser a decisão da palavra humana. Eu agradeço enormemente, professor, pela sua pela essa grande palestra. Gostaríamos de expressar os nossos mais profundas gratidões pela brilhante palestra ministrada, pela sua exposição, que foi não apenas técnica, mas profundamente reflexiva, que nos proporcionou que todos nós pudéssemos nos aprofundar um pouco nesse tema, pensarmos um pouco com mais profundidade sobre os desafios do uso da inteligência artificial e a sua relação com o humano. A forma clara, envolvente e crítica que o senhor colocou despertou, claro, em todos nós questionamentos, deve ter estimulado muito perguntas para que os debates possam surgir. Sem dúvida, sua contribuição, professor, foi essencial para elevar o nível da nossa reflexão acadêmica, a nossa reflexão humana. Às vezes nós estamos perdendo um pouco o lado humano, olhando só exatamente para as tecnologias. Recebo, professor Marcelo, o nosso sincero agradecimento e reconhecimento. Esperamos poder contar sempre contigo, porque a sua andança incorpora muita sabedoria. E nós precisamos, de facto, beber muito dessas águas, muito da sua experiência. Então, terminar essa primeira parte,
nós vamos avançar para a etapa subsequente, que é o momento de, como foi dito lá no nosso panfleto que chama esse evento, Conversa da Academia, a quinta-feira. Então, o tema central foi colocado. Tá? Vamos ouvir dos nossos ouvintes, né? As preocupações, as reflexões, as contribuições, para que nós possamos aprofundar um pouco essa conversa. Por favor, quem quiser, por favor, antes de mais, se apresenta e depois faz a pergunta, que seja de uma forma mais direta, para que nós possamos, de facto, abarcar a maior parte de pessoas dos presentes possíveis. Tá? Vamos fazer esse trabalho em 3 sessões. Primeira sessão com 3 perguntas, ou com três envolvidos. Depois das 3 perguntas, o professor Maceno faz a sua reflexão. Depois, a segunda sessão também com 3 e na última sessão também com 3. Eu acho que esse tempo, com essa participação, tendo participação aí de 9, será suficiente para que nós possamos ter ou aprofundar um pouco. Quem sabe, né? Mas na primeira sessão, nós vamos abrir exatamente na última pergunta, vai ser para a Academia Angolana de Letras. Normalmente, o professor Paulo de Carvalho tem feito a pergunta, mas vamos deixar as primeiras 2 para os nossos convidados. Agradecer, por favor. Nome? Jornalista Paula Simons. Muito boa noite a todos. Muito obrigado pela apresentação, professor Maceno. Eu tinha aqui 2 questões quase que simplistas. O professor referiu-se à questão da inteligência artificial ser amoral. Uma das questões que eu me pergunto, quando falamos da inteligência artificial e da sua abrangência, se não estaremos mais a referir-nos ao campo da ética do que da moral, pela transversalidade e pelo universo, pela abrangência do universo com que trabalhamos. E depois, a outra pergunta tem a ver com a questão do eurocentrismo, que referiu também especificamente um caso. E uma coisa que eu me dei conta empiricamente desde que comecei a usar a inteligência artificial, é que, à partida, ela responde apenas Europa e o Ocidente, mas sobretudo Europa. E que todas as vezes eu tinha que pedir a Ásia, a América do Sul e a África. Ontem ou anteontem era uma coisa explicitamente filosófica do campo do eu e do outro, e só me deu mesmo Europa, portanto nem sequer foi a América. Paradoxalmente, já me referiu à questão do algoritmo do racismo e já me referiu a preocupação transversal em ter em conta essas diferenças e essa necessidade de inclusão. Será que poderia falar-nos um pouco mais sobre essa questão? Muito obrigada. Confreira Maria Helena Miguel, por favor. Muito obrigada, boa noite a todos os presentes. Professor Massano, eu seria capaz de ficar mais 2 ou 3 horas a ouvi-lo. Confesso que esta questão da inteligência artificial me assusta um bocadinho. E eu vou deixar aqui 2 perguntas, 2 dúvidas que tenho. A primeira, decorrente de um filme que eu vi há uns 30 anos e que incidia exatamente nesta possibilidade de as máquinas dominarem o homem. Esse filme, que se chamava 2001 Odisseia no Espaço, não sei se mais alguém viu, a dada altura eles estavam numa nave espacial e os computadores estavam a tentar dominar os homens, só que eles deram-se conta a tempo e conseguiram desligar as máquinas. Será que isso pode acontecer um dia, termos robôs ou máquinas que de repente vão dominar a humanidade e nós ficaremos sujeitos a esse domínio? A outra pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: nós temos visto, eu tenho visto nas redes sociais que aparecem pessoas
bebés, crianças, com uma semelhança tão grande aos humanos que nós duvidamos se são reais ou se não. Bom, eu ouvi o ano passado que numa cerimónia dos Oscars há uma atriz que diz que não foi aos Oscars, mas que saíram fotografias dela. Não sei se isso é verdade, se é mentira, nós ouvimos isso e agora já ficamos sem ter a certeza se realmente aconteceu ou não. Também vi um vídeo numa conferência em que aparece um dinossauro, entra na sala e toda a gente fica assustada e nós perguntamos, mas isso é verdade? É possível haver um ser, um animal que entra na sala e vai e fala? Eu gostava de saber se isto é verdade e se é possível que venha a acontecer no futuro. Muito obrigada, professor Maceno, e parabéns, porque realmente foi muito elucidativa esta sua exposição. Muito obrigada. Bom, então, agora intervenho eu. Ora bem, bom, antes queria esclarecer que, de facto, eu não disse que a inteligência artificial é algo novo. Eu disse que é atual, não é? É um tema atual e, de facto, aqui em Angola é um tema que ultimamente vai sendo bastante discutido, daí a razão por termos incluído aqui nas conversas este assunto. Bom, eu tenho duas questões e tenho um vídeo muito breve a apresentar também. A primeira preocupação está relacionada com a dignidade da pessoa humana, ligada à inteligência artificial. Como é possível falarmos em dignidade da pessoa humana quando, através quando a inteligência artificial é, neste momento, se calhar, o maior promotor de fake news, envolvendo pessoas, não é? Envolvendo inclusivamente a voz de pessoas determinadas, não sendo elas, não tendo elas sido sequer ouvidas sobre o assunto. A segunda questão, já apresentada pela nossa confreira Maria Helena Miguel, e que eu aqui apresentei também na semana passada, pronto, mas não gostaria de ouvir também a opinião do professor Maceno a este respeito. Lemos recentemente, acho que no mês passado, uma notícia segundo a qual não necessariamente o inventor, mas o promotor de um certo software ligado à inteligência artificial, por determinada razão, ter tentado desconectar, ter tentado apagar esse mesmo software. E a inteligência artificial não o permitiu fazer. Portanto, corremos o risco de ser governados por máquinas. E, finalmente, a última questão está relacionada, portanto, com este vídeo que eu passo desde já a apresentar. Um estudo do MIT que o professor dividiu a turma em dois grupos. Um dos grupos precisava resolver um exercício usando inteligência artificial. O outro grupo precisava resolver o mesmo exercício sem usar inteligência artificial. Qual foi o resultado? O grupo que usou inteligência artificial resolveu muito rápido. O grupo que não usou inteligência artificial demorou mais tempo, mas resolveu também, chegou num resultado parecido. Conclusão, a inteligência artificial é muito melhor, porque você resolve problemas muito mais rápido com ela. Passou uma semana e esse mesmo professor foi perguntar para os alunos sobre aquele exercício que eles fizeram na semana anterior. E os alunos que usaram a inteligência artificial não lembravam do exercício, não lembravam a solução, não lembravam o problema, não lembravam do que eles fizeram. E quem não usou a inteligência artificial lembrava com minúcias de detalhe da angústia de não ter a resposta pronta, do processo de encontrar a resposta, dos erros que eles cometeram, ou seja, eles aprenderam. A inteligência artificial está a serviço da eficiência, mas nem tudo na nossa vida é para ser eficiente. O processo de aprendizado é uma ineficiência do nosso cérebro tentando assimilar um conhecimento que a gente não sabe muito bem como vai
vai assimilar. A gente precisa errar para aprender. E muitas vezes a inteligência artificial, por ser essa tecnologia tão sedutora, pode limitar a nossa capacidade de aprender, porque ela vai nos dar uma resposta pronta. E é tudo. Muito obrigado. Ok, professor Manuel Davi Marcelo, por favor. As questões muito bem colocadas, muito precisas. A palavra é sua. Professor Marcelo? Pode ativar. Pois. Obrigado. Obrigado. Bem, eu até vou me permitir começar pelo assunto de Maria Helena. Isto criar imagens e som não verídicos, isso é simples. Até seria, porventura, possível que eu, de repente, não ponho aqui nenhuma senhora, o Dr. Paulo e o professor Chivanga Barros passássemos, de repente, a ter umas trancinhas ruivas ou louras. O nosso cabelo poderia crescer instantaneamente. É possível fazer isso. Pensem, isso é um problema para a questão do direito, na questão probatória. Pensamos, e depois também fazendo a ponto com o que disse o Dr. Paulo Carvalho, é possível, de modo a não só enganar os sentidos humanos, mas também para não ser detectável por outro programa de inteligência artificial, por quase qualquer imagem e qualquer som. Nos últimos meses, inclusive, combinar som e imagem. E isso cria. Vamos para a questão de fake news. Ver alguém pôr qualquer político, qualquer empresário, qualquer pessoa a dizer aquilo, não só que nunca disse, mas nunca sequer pensou. De modo assim caricato, até me podiam pôr a mim a cantar como o de Matias Damasio. E hoje isso era possível fazer com grandes custos e custavam em filmes de ficção científica há alguns segundos milhões de dólares para produzir fotogramas. Até para ressuscitar ali para uma sequência que fazia falta um ator que entretanto tivesse falecido. Em grandes produções era possível, com grandes custos. A questão é que isso passou a estar ao alcance de qualquer um. E voltamos à ideia da massificação. É possível dizer, olha, eu quero uma imagem assim. Com fulano que faça isto. O que é necessário? No mínimo, que essas imagens sejam e sons sejam identificáveis. Identificáveis, por exemplo, com uma marca de água técnica. E é possível fazer isso. O Sam Altman da OpenAI tem sido escorregadio. Eles têm tecnologia para embeber código nos conteúdos produzidos por IA para que depois outra máquina consiga, mesmo não seja aparente ao olho humano, ao ouvido humano, ser aparente à máquina. Continuando com o assunto, Maria Helena, o 2001, Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, é de 1968. Pois. Eu sou de 1965, quando o filme, eu ainda usaria fraldas, quando o filme esteve a ser produzido. E o HAL, aliás era a máquina, atenção, a máquina não enlouqueceu, a máquina não se revoltou, a máquina era uma inteligência artificial técnica essa, concebida em filme, tecnicamente menos sofisticada que o que nós temos hoje. Que era uma máquina a que lhe foi dado um objetivo, uma missão, e foi programada para efetivar a missão a todo o custo. E a todo o custo foi eliminar o obstáculo, e o obstáculo era o humano.
terá de haver os tais guardrails, terá que haver limites de dizer isto não faz. Isso também com o Dr. Paulo Carvalho, a questão até da chantagem, assim, terá havido um caso, vamos ver até que ponto isso não é hype, não é conversa só para também vender, em que o sistema de inteligência artificial tinha visto todos os e-mails. Aliás, há muitos anos que o sistema de inteligência artificial vê os nossos e-mails a dobrar. Eu uso o Gmail desde século passado, literalmente. E o que é que acontece? No Gmail, eles leem as mensagens até para separar o spam. Oscar, vai à dona. Para separar o spam. E ao mesmo tempo, aparentemente já não o fazem, para usar a informação que vem nos e-mails para direcionar publicidade. O que já não fazem é ter umas caixas de publicidade do lado direito do Gmail. Mas atenção, estamos a falar coisas há mais de 2 décadas. O que a Google diz é que não terá nenhum humano a ler o seu e-mail. Não diz que não há um sistema de inteligência artificial a fazer. O que é que o sistema fez? Parece. Ele viu pelas mensagens que aquele informático tinha uma amante. E depois diz, se tiver alguma ideia de me desligar, eu antes disso envio a mensagem para a mulher. Se isso foi mesmo assim, ou se estava programado para agir como se fosse uma peça de teatro ou de um filme, como é que agiria? Percebemos que esse modo, como agiria se fosse. Há muitas vezes maneiras de enganar o sistema, dizer, não, isto não é para fazer uma bomba. Como é que seria num filme se, entretanto, os programadores humanos têm ido limitando o possível. Agora, se não forem colocados limites, o sistema não tem limites. Se eu perguntar como é que posso envenenar a minha mãe, se o sistema não tiver um limite, dizem-me que, olha, o veneno mais eficaz para uma senhora da idade da sua mãe, tal, é este. E responde. E vamos à Paula. Estamos aqui na questão de morais. Como eu sou antigo, penso a ética como conhecimento da moral, ou das morais. Isto é Aristóteles. Estou a pensar em moral social. Se quiser ir para a ética como moral normativa, de boas práticas, de deontologia, já será um outro discurso. Mas aqui estamos a pensar, eu estava a pensar sobretudo em moral. Depois, sobre a moral, nós elaboramos com a ética. E continuando com Paula, eurocentrismo, sim, porque a questão é qual é a cultura dominante num determinado setor. Se for filosofia, tem a tradição grega, e depois muito desenvolvida no século XIX, século XX, por alemães. Mesmo o pensamento utilitarista americano continua a ter, o termo anglo-saxónico em geral, continua a ter uma relevância nos estudos filosóficos relativamente limitado. O que a máquina faz e não escolhe. Olha, num debate ligado um jornal, portanto, eu já escrevi sobre umas coisas sobre IA, que é o Sete Margens, que é um jornal sobre espiritualidade. São pessoas, eu até sou agnóstico, e sobre ser agnóstico já direi uma coisa a propósito do Paulo Carvalho, a propósito de ameaças à democracia. Temos assim um debate aí há 2 semanas, e havia um senhor que dizia, isto, inteligência artificial, isto bate certo. Eu sou da área de finanças e pedi umas análises financeiras e que vieram bem feitas. Dizem, claro que vieram. Foram buscar dois ou três
relatórios disponíveis mais considerados e faz-te uma síntese. Isso faz uma síntese. Agora, se foi se esperem um pensamento original, podem ficar sentados. Ele vai, e eu trabalhei isso a propósito, para o industrial, ele vai até ao conhecimento implícito. A mim já me aconteceu, e com alunos, e Paulo Carvalho, eu já tive alunos a entregarem trabalhos mencionando artigos de lei que não existem. E eu voltava a avaliar e disse: espera aí, mas eu não me lembro disto. Aos anos que eu estudo, ainda teria ainda reparado no artigo. Claro, não estava na lei. O que o sistema fez foi uma integração de lacunas. E nós já lá teríamos chegado por raciocínio lógico, se A logo B logo C, um sistema de inteligência artificial generativa, como não tem essas reservas, não trabalha com base em veracidade e comprovação, mas trabalha com probabilidades, logo, dentro do espírito do sistema, e, aliás, o Código Civil em Angola ainda é a boa parte do português, não a parte de família, mas o resto de família. Inicial, dentro, bom, era a norma que a declaração de lacunas que o legislador criaria se tivesse, e faz isso. Eu já tive também alunos que colocaram. Olha, vou dizer até uma coisa que me deixou muito triste. Eu estou a co-orientar uma dissertação de mestrado numa universidade e alguém ligado a forças de segurança entrega ainda uma versão da dissertação manifestamente feita com inteligência artificial, inclusive colocando em bibliografia 2 artigos que eu não escrevi. E o homem não foi verificar, ou seja, alguém ligado às forças de segurança, eu fiquei desconsolado, cita o co-orientador em artigos que o co-orientador não escreveu. Isso é inacreditável. É inacreditável em termos de estultícia. É incrível. Pronto, e foi para trás, agora veja lá o que é que faz à vida. E eu sou aquele, e eu referi que o chat GPT foi posto cá fora, para utilização geral, no final de novembro de 2022. Eu, no dia 2 de janeiro de 23, que foi uma segunda-feira, eu tinha os estudantes de mestrado que tinham que entregar nos trabalhos até ao fim do ano. Como aquilo que caía ao fim de semana, feriado, tal, primeiro dia útil. Eu tive alunos do trabalho feito por IA. Qual foi o problema dele? É que não foi capaz, como não sabia o suficiente da matéria, não colocou as perguntas adequadas e o trabalho que entregou não era aquele que era pedido. O que é que isso significa agora? Nós, enquanto professores, temos que assumir que os alunos todos usam. E que o que é relevante, e sobretudo em ciências sociais e humanidades, é aquilo que o aluno seja capaz de ir além do que o sistema de IA já faz. Porque ninguém nos vai pagar de outra maneira. E, aquele TED Talk que aparece é mesmo assim, eu faço assim. Tempos. Prova oral. Em contexto de mestrado, não há trabalhos que se aceitem sem prova oral. A nível de licenciatura, graduação do Brasil, como são muitos, torna-se muito difícil. Eu passei a aceitar trabalhos escritos feitos em casa, mas a nota eliminatória é um teste pen and paper. E porque deu para verificar, até este semestre, e até neste caso até com alguns estudantes de engenharia, que a inteligência artificial aqui funciona um pouco como roleta russa. É porque o sistema nem sempre entende o que se trata. Se ele entende, e sobretudo se teve dados para trabalhar em termos de quantidade e qualidade, há uns resultados até de um nível
para a nossa escala de 0 a 20, e de 11, 12 chega aí facilmente. Mais para a frente, com nuances, não chega. Pelo menos no direito não chega lá. Agora, se o sistema não entendeu, aquilo é tiro no miolo. E aí e nós podemos pensar em critérios. E seguindo também aquele TED Talk, é que o sistema de inteligência artificial acelera o trabalho. Sobretudo se nós tivermos que produzir conteúdos técnicos não originais. Acelera. Mas nós teremos, para usarmos eficazmente, teremos de ser capazes de produzir aquele conteúdo, nem que seja no décuplo do tempo. Ou dito de outro modo, os riscos de alguém assumir a responsabilidade por um conteúdo produzido por IA são extremamente elevados se nós não formos capazes de avaliar o trabalho. Pensem acho que isto é um critério transversal. Se o que sai, se cada um de nós, de vós de nós, não formos capazes de analisar o que está e eventualmente dizer isto não serve, não entreguem. Não entreguem. Porque não tem garantia nenhuma. E atenção, isto não é uma falha nem uma alucinação. Os grandes modelos de linguagem são assim. Não, nem esperam grandes melhorias. Já têm feito mesmo aqueles que agora que dizem que param para ponderar, para ter outras. Há até resultados com alguma inconsistência. Por isso, em cada uma das nossas áreas, creio que não faz sentido não usar, a não ser para produzir conteúdos originais. Eu não uso, aliás, já tentei usar, por exemplo, para fazer resumos de artigos. Nunca gostei dos resumos, porque os resumos vinham flat, vinham sem graça. Aquilo até dizia o que é que até percebia o que é que aquilo tratava no artigo. Agora, depois de ler aquele resumo, ninguém tinha vontade nenhuma de ler o artigo. Que assim, era assim, ainda conseguia ser o resumo mais chato que o meu texto. Não sei como, mas conseguia ainda ser mais chato. Mas isso. Não se parece se tenho aqui mais alguma questão que me tenha escapado. Aprendizagem. E a questão também do esforço. Eu disse há pouco que, embora tenha, assim, tenha boas relações com pessoas católicos progressistas ou até muçulmanos, mas se nós formos à Bíblia, que é um repositório de sabedoria, independentemente de haver Deus ou não Deus, haver filho de Deus, profetas, isso, mas a Bíblia tem um repositório importante de sabedoria. E no final do Gênesis há aquilo que parece um castigo. Aqui por cima, uma coisa inconcebível. Deus terá castigado a mulher a ter filhos com dor, passar pela dor, gestar e dar à luz com dor. Mas como é que Deus castiga? Se Deus é perfeito, é bom, é aquilo tudo. Aqueles atributos todos. É que o Gênesis trata de acesso ao conhecimento. Isso é um mito de acesso, é uma explicação mítica do acesso ao conhecimento. E o que está ali, a meu ver, quando trata de gestar e dar à luz, é criar conhecimento. Nós só conseguimos criar se tivermos angústia. Se isso nos mudar. A facilidade não nos ajuda. Oscar, não, aqui tu não estás fora aqui de combate. Esta coisa. Isto aqui hoje não estamos no debate canino. Mas, por isso, Oscar, vai à dona. Dona, vai à dona. E vai buscar a bola, vai lá buscar a bola, Oscar.
vai ver a bola e traz a bola. Isto é maior inteligência emocional que os sistemas de IA. Mas dizer, um estudante ou um de nós, se bastar carregar num botão, fazer uma pergunta genérica, até damos, até pode estar certa, mas não fica nada para nós. Não crescemos, não, nada. O esforço é necessário. O esforço é necessário. A dor, aqui todos nós temos trabalho intelectual. Nós criamos. Que todos tivemos noites mal passadas porque havia ali uma coisa na nossa cabeça que tínhamos que resolver. Já tivemos até dores nas pernas, como é que eu consigo fazer? Mas isso é o ato de criação. O ato de criação estamos aqui numa academia de letras. O ato de criação é doloroso, é gratificante, mas é doloroso. E não faz sentido nós querermos furtar à dor, porque a dor é necessária. Bom, eu não estou aqui a fazer, eu estou a fazer ainda aqui uma apologia do sadomasoquismo, mas intelectual, mas nós precisamos de passar pela dor para que conseguirmos fazer algo de novo, efetivamente novo. Só assim é conseguido. Bom, isto aqui já estamos com um tempo incrível, mas acho que Já estamos no o limite. doutor No limite. José Otávio estava a tempo com a mão no ar e creio que pelo menos a ele nós Exatamente. temos que dar a palavra. E acho que Mas nem mais cansou ninguém. porque, pois, Ele estava aqui, só se ele pensou assim, saiu. Há segundos que desapareceu. Há segundos. Portanto, neste momento, está sem o vídeo. Ok, Paulo Carvalho, Sim? temos algumas questões colocadas aí no chat. Sim, pode apresentar. Ok. Estava olhando aqui para ver se eu consigo, dentro no limite de. Então, temos algumas questões aqui. Muito boa noite a todos. Estava a ser Correia Salvador. Ele gostaria de agradecer pelo tema e saber do senhor Manuel Maceno o seguinte: referiu que o artigo 1º da Constituição de Angola estabelece o respeito pela dignidade da pessoa humana. E Angola tem, em perspectiva, salvo erro, na área de medicina, a realização de intervenção cirúrgica via robótica. Nesse sentido, considerando que ainda não existe uma regulação abrangente, tese nesse campo, que aspectos devem ser cautelados, atendendo os riscos envolvidos, uma máquina realizar atos no corpo humano? Ok. A outra pergunta, a Paula Simons, ainda uma questão sobre a moral e ética. Será que estamos a referir-nos à sua existência pela inteligência artificial, ao invés de compreendermos que a exigência moral e ética só coloca, sobretudo, e cada vez mais, ao ser humano o que o usa? E Manuel Patanila agradece pela partilha. É um futuro preocupante e ele já saiu da reunião. Agradeceu enormemente. Bom, creio que há só uma pergunta, efetivamente, porque já respondi à Paula Simons. Sim. Creio que já respondi. Mas que é o seguinte: não havendo legislação ou orientações internas em Angola, não estamos no vazio. A Organização Mundial de Saúde já tem orientações sobre a utilização de inteligência artificial em medicina. Desde há vários anos, aliás,
a partir de uma parceria entre a Organização Mundial de Saúde e a União Internacional das Telecomunicações, que são duas agências das Nações Unidas, e a União Internacional das Telecomunicações, desde há tempos que organiza umas conferências de a inteligência artificial para o bem, a AI for Good, ver, aliás, enquanto estava a ver, aqui pensar aqui, há umas orientações, sim, entre o fim, até umas novas orientações. Agora, olha, está aqui uns problemas informáticos dentro do site da Organização Mundial de Saúde. Mas no final de 2023, depois saiu no início de 24, há orientações, inclusive para a inteligência artificial generativa. Sim, porque aqui não é questão, não é tanto a questão da robótica, mas é a questão do diagnóstico, de haver resultados que poderiam parecer muito fiáveis, mas não serem, e depois haver tratamentos desnecessários, até tratamentos muito perigosos. Mas isso quer dizer para o Salvador Correia, o Correio Salvador, que procure as orientações da OMS. Estão disponíveis em 3 segundos online. Mais que isso não posso dizer. Acho que seria pelo menos importante. Posso? O Dr. José Otávio já voltou? Já. Eu peço. Não, a minha pergunta, começo por cumprimentar o professor Manuel Macena, agradecer mais uma vez esse momento que nos proporciona aqui. Parte da questão que eu ia colocar, o professor já respondeu, que tinha a ver exatamente com esse desafio que nós, enquanto professores, enquanto educadores, temos hoje em sala de aula e a forma como os alunos também lidam com a inteligência artificial, naquilo que são os requisitos que nós exigimos para a formação. E, no fundo, era exatamente ter um pouco dessa sua experiência que já teve, que já nos deu aqui, né? Porque conforme o professor nos apresenta o problema, eu fico com a ideia que terá que haver todo um processo de readaptação a este novo momento, que nos vai certamente obrigar, para usar uma palavra que está muito na moda agora, a mudar o paradigma, seja do ponto de vista de passagem de Sim, conhecimento, seja do sem ponto de vista da dúvida, avaliação dos conhecimentos. sem Até dúvida, um bocadinho sobre isso. sem dúvida. Aliás, até numa conversa com o professor Chivanga Barros, ele riu, ele dizer o pior de tudo é seguir a doutrina Ivete Sangalo. Isto é, me engana que eu gosto. Ou seja, o professor que sabe, assim, uma baiana assim, cheia de energia, embora acho que ela já passou os 50, mas continua com muita energia. Mas dizer que o professor sabe que os alunos usam IA, mas faz de conta que não sabe. Ou seja, continua a pôr as mesmas avaliações como se não usassem. Isso é o pior de tudo. Pelo menos o professor pressupor que aquilo foi feito com a IA. E avalia daí para cima. Sobe a fasquia. No Brasil dizem sobe o gabarito. Uhum. Sim, uma coisa é alguém que corre num campo relevado de futebol com os ténis simples, escorregando, ou então com umas botas com pitons. Não pode ser tratado da mesma maneira. E se nós sabemos que aquele tem acesso a umas botas com pitons, isto não pode, o parâmetro da avaliação não pode ser o mesmo. Nós temos que subir o padrão. Ou então colocar métodos de avaliação que não sejam fácil, e também não é fácil, não seja viável resolver com IA. Não colocar perguntas diretas, colocar problemas, pedir, e mesmo assim não é fácil.
Em direito, a situação, se conseguirmos trabalhar com com alguma ambiguidade e nuance que exige um conhecimento crítico e qualitativo, conseguimos. Eu não sei como é, talvez a pessoa João Gabarros diga como é com ciências de engenharia. Como é que isso se consegue? Porque é viável ter sistemas de IA programados da observância das ditas leis da natureza das de critérios científicos, de rigor. Ora, temos é que sempre pensar como é que nós pensamos também o seguinte, é que se nós não exigirmos mais aos nossos estudantes daquilo que eles são capazes de fazer com IA, para além de não aprenderem, têm garantido o não futuro profissional. É que se um sistema de IA faz, de graça ou quase, quem é que vai dar emprego aos nossos formados? Sim, mas se custa, se temos ali uma porta que faz de graça, ou faz por cêntimos, e outra que tem que se pagar um salário, até uma pessoa qualificada, ninguém vai pagar o salário. Ou eles ou cada um é capaz de ir além da IA, ou então vai para servente pedreiro, ou vai servir à mesa, porque por enquanto a robótica já faz, mas é muito mais caro ter um robô a levar baldes de massa e tijolos no andaime do que ter um servente. Mas isto pode ser assim um pouco cru, mas essa é a realidade. Aliás, o problema neste momento até está a ser, e já há muitos trabalhos publicados com os júniores, com pessoas que estão em nível de estágio. É como é que se os trabalhos mais simples já podem ser feitos facilmente com IA, como é que será a entrada das novas gerações? Porque ninguém vai diretamente de formado para sénior. Como é que Isso é um desafio grande na academia e depois também no acesso ao mercado de trabalho. Como fazer para que os novos formados, admitindo que têm competências, irão poder pô-las em prática se os trabalhos que habitualmente eram desempenhados por júniores, hoje já são facilmente feitos por IA. Na advocacia, onde eu ainda fiz estágio, bom, quando eu fiz estágio, grande parte do que nós fazíamos já não se faz. Pesquisar jurisprudência em livro, eh, ir para uma conservatória, para a fila da conservatória pedir um documento, e já se faz online desde há muitos anos. Ir no escritório, marcar lugar nos correios, porque tinha que a contestação do processo entrar até à meia-noite, e nós havia ali nos restauradores uma estação de correios que fechava nessa hora. Depois os mais júniores iam marcar lugar, depois estavam lá os vários escritórios, e depois os mais séniores estavam a acabar os processos para entregarem e ainda terem o carimbo de entrar naquele dia para poder contar o prazo. Isso eram os trabalhos que faziam, trabalhos de pesquisa, trabalhos de recuperação de informação, isso era o que faziam os júniores. Isso nos últimos 20, 25 anos desapareceu. Agora, o que a máquina faz é muito mais, é muito mais. Por isso isso angustia-me um pouco. Estou ligeiro, Oscar, vai jantar. Mas, um pouco, mas um pouco menos. O meu filho tem 25 anos, ele é designer de interação. Trabalha com italianos, em design. Mas design de interação, usabilidade humana. Está dos últimos a perder o trabalho. Trabalha com UX design. Oscar, não pode ser. Não. Isto, desculpem lá, mas isto, se podemos dar ordens no sistema de ciência artificial, é muito difícil dar ordens a um cão. Mesmo fazendo uma voz assim grossa. Mas
Essa é uma situação, José Otávio, angustiante. Para os que para os que começam a sair agora. E vamos admitir que a academia foi capaz de se reinventar. Agora vamos ver se o mercado de trabalho também é capaz de se reinventar. Bom, já são quase 9 da noite, quer em Angola, quer em Portugal. E acho que é uma boa hora, talvez, com toda a cordialidade, de irmos jantar. E eu gostaria que, se fosse Exatamente. viável, ir aí Ok. comer uma moamba com vocês, mas pronto. Ok. Professor, Marcelo, muito obrigado. O senhor trouxe esse debate, inclusive essa última fala que eu só queria fazer uma referência. Da mesma forma que a inteligência artificial avança, a educação também precisa avançar. Ele tem que avançar na dimensão tal que haja, de facto, alternativas possíveis de conviver com a inteligência artificial. Se nós deixarmos E que a sobreviver inteligência... profissionalmente. Exatamente, conviver profissionalmente, inclusive no âmbito das engenharias. As nossas avaliações têm que mudar drasticamente. Se nós continuarmos fazendo as avaliações similarmente aos modelos antigos, nós estamos totalmente atrofiados porque não vamos ter mais nenhuma capacidade de superar a ação da inteligência artificial. Mas nós agradecemos, professor, muito obrigado, obrigado mesmo do coração. O senhor foi esplêndido, foi fantástico. Acho que trouxe uma realidade que nós, não somente angolanos, todo mundo, todo humano, tem que ter exatamente esse momento de refletir. Até que ponto? Okay? Por outro lado, professor, eu também quero agradecer à Academia Angolana de Letras. Primeiro, por ter me convidado para moderar essas 2 semanas de diálogo, que para mim foram muito importantes. Esse diálogo, eu às vezes não vim aqui simplesmente para moderar, mas eu tive que fazer também algumas leituras para que eu pudesse entender um pouco a dinâmica. Tive que fazer um diálogo com o professor Maceno, conversas muito interessantes, e acredito que com isso também criei um link muito interessante com o professor Maceno. A Academia Angolana de Letras, que continua, de fato, fazendo esse trabalho. É um trabalho importante, é um trabalho que desperta, é um trabalho que reflete, é um trabalho que nos leva necessariamente a melhorar a nossa forma de ser. E quando precisarem de mim, com certeza, poderão contar sempre comigo e eu estarei sempre disponível para poder ajudar no que necessário for, porque isso é um trabalho que nós temos que fazer para que Angola cresça, para que Angola pense diferente, para que Angola se posicione numa dimensão da sua realidade social, econômica, política, etc. Então, doutor Paulo de Carvalho, muito obrigado e passo a palavra para ti. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, o professor Chivanga Barros e o professor Manuel Maceno, pela vossa disponibilidade. Em relação ao Oscar, sabe, professor Maceno, eu estava em dúvida. Cão ou inteligência artificial? O meu voto era para a inteligência artificial. Bom, equivoquei-me, equivoquei-me. O Oscar é mesmo um cão. Em relação a esta questão, Não é um co-pilot, assim, mas de 4 patas e. Agora tenho que estar aqui fazendo festas para ele estar calado. Neste momento. pois, Aliás, eu estou aqui de lado, tenho que esticar o braço, que é para ir fazendo festas na cabeça. E agora ele sacudiu-se. Mas, pronto. exato. E em relação à questão muito discutida, relacionada com o processo, o sistema de educação, o que, pronto, quero dizer, a solução que nós encontramos, pelo menos na nossa faculdade, é engraçado, mais até no curso de doutoramento em Ciências Sociais do que no mestrado em Sociologia, é fazermos provas escritas e exposições orais para verificar até que ponto as pessoas
as pessoas de facto dominam a matéria, ainda que não tenham sido eles a escrever, mas pelo menos até que ponto dominam a matéria. Resta-me então apresentar o que nós temos programado para a próxima semana. Na próxima quinzena nós vamos abordar a literatura angolana, com dois docentes, um de Itália e outro do Brasil, na próxima quinzena, dizia. Portanto, no final do mês estaremos com a professora Nazaré Fonseca, da Universidade Federal de Minas Gerais, mas na próxima semana nós traremos o professor Vincenzo Russo, que nos vai falar sobre a literatura. A literatura é uma arma, é o título da conferência. A literatura é uma arma, a solidariedade cultural entre Angola e Itália. A moderação estará a cargo do nosso confrade Boaventura Cardoso, o primeiro presidente da Academia Angolana de Letras e, neste momento, neste mandato, presidente da mesa da Assembleia Geral da nossa Academia. Muito obrigado a cada uma e a cada um dos presentes, académicos, demais presentes, professor Manuel David Maceno, professor Chivanga Barros. Muito obrigado. Portanto, penso que posso falar também em nome do presidente do Conselho Científico, o nosso confrade José Otávio Vanduna, e nós agradecemos a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite. Obrigado.